Começando a nossa segunda aula de introdução ao cálculo, é a questãozinha 1 e ela fala o seguinte: observe o gráfico da função, e ele me deu o gráfico dessa função aqui, e ele quer saber qual é o limite dessa função h quando x vai para mais infinito. E aí o que a gente vai fazer, gente? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e vou verificar o que acontece quando o x está aqui na frente, ó. Quando eu pego um cara bem grandão aqui no x, lá no final do eixo x, beleza? Quando eu pego um cara lá no final do eixo x, observa que o meu gráfico está se aproximando muito do π sobre 2. Então, eu já posso escrever isso para começar o nosso problema. Limite da função h quando x se aproxima de quanto, gente? Vamos lá, quando x se aproxima de mais infinito, beleza? E aí aqui eu vou colocar esse infinito aqui, deixa eu botar a letrinha mais grossa. Beleza? E aí quando x se aproxima do mais infinito. Beleza? Quando o x está indo para mais infinito, observa que o meu y está indo para π sobre 2. O que isso quer dizer, gente? Pela nossa definição, toda vez que quando o x está indo para mais ou para menos infinito, tá? E o teu y está indo para um número k, significa que esse cara ele é uma assíntota horizontal. Ou seja, se esse limite aqui é x, quando x tende a mais infinito é igual a π sobre 2, significa então que o meu y igual a π sobre 2 é assíntota horizontal. Beleza? Então, essa é a nossa conclusão, na verdade, né? O nosso conceito, qual é o conceito que a gente já falou disso na outra aula, mas eu vou escrever novamente. Se o limite de uma função, beleza? Quando x tende, vou botar aqui, ó. Quando x tende, tá? A mais, e aí aqui eu vou colocar mais infinito, beleza? Mais infinito. Limite da função quando x tende a mais infinito, beleza? Ele é igual a k, e esse k é um número real, a gente tem que y igual a k é assíntota, beleza? Vou botar mais para cá assim, assíntota, e aí eu vou chegar mais para, um pouquinho mais para cá, ó. Esse y igual a k, ele vai ser assíntota horizontal, beleza? Do gráfico de f, né? E aí a gente tem uma outra observação, tá? Que a gente vai fazer isso também. Se esse mesmo limite aqui, tá? Aí aqui agora eu vou colocar, ao invés de colocar mais infinito, eu vou colocar um menos. Então, eu vou colocar aqui um menos infinito. Quando o limite tende a menos infinito, se a minha função está indo para um k', y igual a k', também é assíntota horizontal. Beleza? Ou seja, toda vez que você quiser calcular ou descobrir quem é a assíntota horizontal do gráfico de uma função, você vai ter que fazer o limite quando x tende a mais infinito e quando tende a menos infinito. Se der um número real, em um caso ou em outro, esse cara ele é assíntota horizontal. Beleza? Se não der um número real, se der mais ou menos infinito, esse cara não é assíntota horizontal. Beleza? Ou ele não existir também. Então a gente vai fazer o seguinte agora, a gente já fez o limite quando o limite da h quando x tende a mais infinito. O que eu vou fazer agora, gente? Vou fazer agora esse mesmo limite, só que agora ao invés de mais eu vou trocar esse sinalzinho aqui por menos, beleza? Ou seja, quando x tende a menos infinito, beleza? Só vou colocar aqui uma corzinha azul para você. E aí vamos ver o que acontece quando x está indo para menos infinito. Vamos lá. Vamos pegar o nosso gráfico lá. Pegar um x lá no final, lá no menos infinito. Observa que eu estou encontrando o gráfico aqui embaixo.
num cara muito próximo de menos π sobre 2. Ou seja, quando o x está se aproximando de menos infinito, eu tenho aqui o meu y se aproximando de menos π sobre 2. O que isso quer dizer, gente? Que o y igual a menos π sobre 2 também é assíntota horizontal de H. Beleza? Como eu encontrei um número real, então eu tenho duas assíntotas horizontais no gráfico dessa função. Beleza, gente? Tranquilo? Até o próximo exercício para a gente poder treinar um pouquinho mais em relação a isso. Até mais. Questãozinha 2 da nossa segunda aula, e a questão fala o seguinte: observe o gráfico da função mais uma vez. Ele quer saber o limite quando o x tende a 1 e o limite quando o x tende a menos 1. O que eu preciso fazer, gente? Eu preciso fazer esses limites pela direita e pela esquerda. Não adianta você procurar só o 1 e o menos 1. Então, o que eu vou fazer para começar aqui? A gente vai começar fazendo o limite dessa função. Eita, aí. Limite dessa função, que é uma função g, quando x tende a 1. E aí eu vou colocar aqui. Depois eu coloco o sinal de mais e menos. Então, eu vou fazer o limite da função g quando x tende a 1 pela direita, quando tende a 1 pela esquerda, e vou ver o que acontece no limite quando tende a 1 sem ser pela direita e pela esquerda. Então, o que a gente precisa fazer? Tende a 1 mais, tende a 1 menos e quando tende a 1 normal. Beleza? Esses três limites aqui e ver o que acontece. Gente, limite da função quando x tende a 1 por valores maiores do que 1. Observa aqui, gente. Ó. Se eu pegar um cara maior do que 1, ele vai encontrar o gráfico lá no mais infinito. Tá vendo? Isso quer dizer o quê? Que esse limite aqui ele vai ser mais infinito. Beleza? Pronto. Agora eu vou pegar um cara menor que 1. Vou pegar um cara menor que 1, um pouquinho antes do 1. Quando o x tende a 1, ele não encontra o gráfico aqui em cima, ele vai encontrar o gráfico lá embaixo. Aonde, gente, que ele vai encontrar o meu gráfico? No menos infinito. Então, vou pegar esse infinito aqui. Ele está encontrando o meu gráfico no menos infinito. Beleza? Só que o sinal, vou botar vermelho, né? Então, deu menos infinito. O que acontece com esses dois limites, gente? Os limites laterais, eles deram diferentes. Um deu mais infinito, o outro deu menos infinito. Sendo assim, se os dois deram diferentes, o limite da função quando x tende a 1, ele não existe. Beleza? Então, por que ele não existe, gente? Porque esses limites deram diferentes. Beleza? Então, esse limite aqui não existe. Por quê? Pois, a gente pode botar assim, ó, pois esse limite aqui é justificativa, né? Esse limite aqui é diferente desse limite aqui. Para eu ter um resultado de limite bonitinho, esses dois limites teriam que dar iguais, né, gente? Como eles deram diferentes, vou colocar aqui, ó. Como esses limites laterais deram diferentes, significa que esse limite aqui não existe. Beleza? Só que, mesmo esse limite não existindo, toda vez que você tem um limite, quando tende a um número, pode ser mais ou menos, tá? Tanto faz. E esse resultado vai para mais ou menos infinito, significa que você tem uma assíntota vertical. Beleza? Então, primeira coisa que eu fiz aqui, ó, fiz o limite quando x tende a 1 e menos 1. Vamos fazer um outro limite? Depois a gente vai para o conceito de assíntota vertical. O que eu vou fazer agora, gente? Vou fazer agora o limite dessa mesma função. Limite da função g de x. Quando x tende agora a menos 1, beleza? Quando x tende a menos 1. E aí eu vou pegar o menos 1 pela direita. Quando x tende a menos 1. E aí eu vou copiar isso aqui para pegar três carinhas desse.
1, 2 e 3. Beleza? E aí eu vou pegar, quando x tende a menos 1, com um sinalzinho de mais em cima, que é pela direita, menos 1 menos, que é menos 1 pela esquerda, e o sol menos 1. Beleza? Então vamos lá, gente. Limite da função quando x tende a menos 1 pela direita. Vamos lá no meu gráfico e vou olhar a direita do menos 1. À direita do menos 1, meu gráfico está indo lá para o mais infinito. Beleza? Se ele está indo para o mais infinito, eu tenho que colocar aqui, ó, meu limite deu mais infinito. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa quando x tende a menos 1 pela esquerda. Um pouquinho antes do menos 1. Está encontrando meu gráfico lá em cima de novo. Então, de novo, deu mais infinito. Beleza? Significa o quê, gente? Que esse limite existe ou não existe? Os dois limites laterais deram iguais. Observa. Esses dois limites laterais aqui, ó, deram iguais. Isso quer dizer o quê, gente? Que o limite da função g, quando x tende a menos 1, vai ser, de novo, mais infinito, que é esse mesmo valor aqui. Beleza? Por quê? Porque esses dois limites deram iguais. Então, essa é a resposta da nossa primeira pergunta aqui. Agora ele quer saber se o gráfico tem assíntotas verticais. Qual é o nosso conceito aqui, gente? A gente tem o seguinte conceito que eu vou escrever aqui, ó. Nosso conceito é o seguinte, né? A gente precisa saber. Limite de qualquer função, beleza? E aí, quando x, vou colocar aqui, ó. Se o x tende, vou botar assim. Quando o x tende a um número A pela direita, beleza? E esse resultado aqui dá igual a mais ou menos, beleza? Você fez o limite de um cara pela direita. Se deu mais ou menos infinito, já era. Esse cara já é assíntota vertical. Beleza? E aí, a mesma coisa que eu vou fazer aqui agora. Beleza? Se eu peguei o mesmo limite, quando x tende ao A, ao invés de ser pela direita, peguei um limite tendendo ao A pela esquerda. Tendendo ao número pela esquerda. Beleza? Se deu mais ou menos infinito, o que isso implica, gente? Então, se isso aqui acontece, ó, vou colocar assim. Se isso aqui acontece, significa que eu tenho o seguinte. X igual a A vai ser assíntota vertical. Beleza? Aqui embaixo a mesma coisa. Se o meu limite, quando tende ao A pela esquerda, ou pela direita ou pela esquerda, se deu mais ou menos infinito, eu posso afirmar que o x igual ao A é assíntota vertical. Beleza? Então, o que eu preciso fazer? Pegar um cara em que esse limite vá para mais ou menos infinito. Um número real em que o limite vai para mais ou menos infinito. Agora, como é que eu descubro esse cara? Normalmente, uma observação importante. Normalmente, esse x igual a A aqui, ó, guarda essa informação. Ele normalmente, olha para o meu gráfico, ó, ele é um cara que não pertence, olha aqui, ó, o menos 1 e o 1. Ele é um cara que não pertence ao domínio. Então, como é que eu normalmente desconfio dele? Você vai desconfiar da função os valores que não fazem parte do domínio. Todos os valores que não fizerem parte do domínio, né? Todos os valores em reais que não fizerem parte do domínio, eles podem ter uma desconfiança que eles são assíntotas verticais do teu gráfico. Então, nessa questão, gente, o que eu fiz aqui? Ó? Fiz o limite quando x tende a 1 pela direita, deu mais infinito. O que eu já sei aqui, gente? Eu já concluo aqui, então, já vou colocar uma conclusão aqui, ó. Que o que, gente? Que x igual a 1 é assíntota vertical. Beleza?
Fiz pela direita, já posso afirmar que é assíntota vertical. Pela esquerda nem precisava, mas também deu menos infinito. Então eu já sei que ele é uma assíntota vertical. Agora, quando tende a menos 1, deu mais infinito. Sem precisar olhar os outros, eu já posso afirmar aqui também o que, gente? Que x igual a menos 1 também é assíntota vertical. Beleza? Então, esses dois caras são assíntotas verticais. Então, a minha resposta da segunda pergunta, verifique se ele tem assíntota vertical. Sim, tem duas. X igual a 1 e x igual a menos 1 por conta disso aqui. Ó, x igual a menos 1 é assíntota vertical. X igual a 1 também é assíntota vertical. Beleza? Por causa dessas justificativas à esquerda e por conta desse nosso conceito aqui, que é importante. Beleza? Então, esse conceito aqui a gente vai levar para as nossas próximas etapas e para as nossas próximas aulas. Beleza? Até mais, gente! Questãozinha número 3 da nossa aulinha de cálculo, nossa segunda aula de cálculo do nosso projeto de introdução ao cálculo. E a questão fala o seguinte. Ele me deu um gráfico de uma função de novo e ele quer saber o limite quando x tende a mais infinito e menos infinito. Provavelmente ele está querendo saber sobre as assíntotas horizontais, quer ver? E aí ele pergunta, verifique se o gráfico tem assíntota horizontal, se sim, determine as equações das assíntotas horizontais. Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? Vamos pegar aqui no mais infinito e vamos ver o que acontece quando o x está indo para mais infinito. Observa quando o x está indo para mais infinito, o teu gráfico aqui, ó, está indo para muito próximo do 3. Então, o que eu tenho aqui, gente? O limite da minha função, quando o x, vou botar aqui, quando o x tende a mais infinito, beleza? Quando o x está indo para mais infinito, a tua função está indo para o 3. Toda vez que você tem o limite quando o x tende a mais ou menos infinito e o resultado dá um número real, esse cara vai ser assíntota horizontal. Ou seja, então eu já sei que o teu y igual a 3, né? Esse y igual a 3, ele é uma assíntota horizontal. Beleza? Vou fazer a mesma coisa que ele pediu aí agora com... Vou botar aqui para baixo mesmo. A mesma coisa para o limite dessa mesma função quando x tende a menos infinito. Beleza? Vamos ver o que acontece quando o limite tende a menos infinito. Beleza? Eita, o que eu fiz aqui? Menos infinito, a gente vai colocar um menos aqui e vai copiar esse sinal de infinito, que eu não sou obrigado a ficar fazendo isso toda hora, né? Pronto, menos infinito. E aí eu vou olhar lá no meu gráfico, quando x tende a menos infinito, gente, olha pra cá, ó. Tô pegando um cara lá no menos infinito. Bati no meu gráfico aqui embaixo, projetei no eixo y, tá dando muito próximo de menos 2, não é isso? Então, o que eu acabei de fazer aqui agora, gente, ó. Limite, de novo, tá? Vou colocar em azul, em rosa mesmo. Quando tende a menos infinito. Deu menos 2, deu outro resultado. Então, esse outro resultado, o que eu tenho aí, então, gente? Que o y igual a menos 2 também é uma assíntota horizontal. Beleza? Então, eu tenho duas assíntotas horizontais. Encontrei dois resultados diferentes, então eu tenho duas assíntotas horizontais. Beleza? Pronto. Resolvemos a primeira parte. Agora a gente vai para o limite quando x tende a 2. E aí, o que eu vou fazer aqui agora, gente? Limite da minha função f quando x tende a 2. Beleza? E aí eu preciso fazer pela direita e pela esquerda. Não tem jeito, tá? Como ele está pedindo para calcular esses limites, eu vou fazer o limite quando x tende a 2 pela direita. Limite quando x tende a 2 pela esquerda. E fazer o limite quando x tende a 2. Beleza? Vamos lá. Limite quando x se aproxima do 2 pela direita. Então, vou colocar um 2 mais aqui, ó. Limite quando x se aproxima do 2 pela direita.
Quando x se aproxima do 2 pela direita, observa que o meu gráfico encontra aqui, ó, muito próximo do 1. Beleza? Quando x se aproxima do 2, o y se aproxima do 1. Agora, quando o meu limite, quando x tende a 2 pela esquerda, observa que esse resultado aqui, se eu pegar agora pela esquerda, vou pegar aqui verdinho, ó, tende a 2 pela esquerda. Lá embaixo não encontro o gráfico, vai encontrar meu gráfico lá em cima. Aonde, gente? Lá no mais infinito que vai encontrar meu gráfico, não é isso? Então, vai encontrar o meu gráfico lá no mais infinito. Beleza? Então, encontrou meu gráfico lá no mais infinito. E aí, o que que acontece, gente? Se esses dois limites deram diferentes, significa que o meu limite, quando x tende a 2, ele não existe. Beleza? Então, esse limite aqui, ele não existe. Por quê? Porque os limites laterais deram diferentes. Beleza? Então, esse limite aqui não existe. Só que, lembra do nosso conceito. Toda vez que você tem um limite tendendo a um número e o meu resultado dá mais ou menos infinito, opa, significa que aqui eu tenho nesse cara aqui eu vou ter uma assíntota vertical. Significa o quê, gente? Que o meu x igual a 2 é uma, o quê, gente? Assíntota vertical. Beleza? Então, eu já sei que esse cara aqui é uma assíntota vertical. Beleza? Por causa disso aqui, ó. Se eu tenho um limite 2 pela direita ou 2 pela esquerda, dando mais ou menos infinito, esse cara, ele é uma assíntota vertical. Beleza? Agora eu preciso fazer o outro limite que ele pediu. Ele pediu mais um. Então, vamos fazer mais um aí. Agora é o limite quando x tende a 0. Então, o limite da função quando x tende... E aí eu vou fazer aqui quando x tende a 0 pela direita, pela esquerda e sozinho, né? Sem ser pela direita ou pela esquerda. São mais 3 limites para a gente calcular aí, gente, ó. Esse. E aí eu acho que eu vou ter que chegar lá para cima, porque deu ruim aqui, ó. Chegar esses caras para cima. E por último, esse outro limite aqui também. E aí, vamos lá, gente. Limite quando x tende a 0 pela direita, limite quando x tende a 0 pela esquerda. Beleza? Vamos olhar lá no nosso gráfico o que está acontecendo. Quando x se aproxima do 0 pela direita, se eu pegar valores um pouco maiores que 0, não encontra meu gráfico aqui, tu vai encontrar teu gráfico lá no menos infinito. Beleza? Então, esse resultado aqui deu menos infinito. Eita, meu infinito deu horrível agora. Vou até fazer de novo. Se deu menos infinito, lembrando, se eu fiz o limite de um número real, quando x tende a ele pela direita ou pela esquerda, se der mais ou menos infinito, eu já sei que esse cara é a assíntota vertical. Então, o que eu tenho aqui? Vamos lá, gente. Qual é a nossa conclusão por conta desse limite aqui? Eu já sei que x igual a 0 é uma assíntota vertical. Beleza? Então, x igual a 0 é uma assíntota vertical, gente. Mas, vamos fazer o limite quando x tende a 0 pela esquerda agora. Quando x tende a 0 pela esquerda, ele vai lá para o mais infinito. Encontra meu gráfico lá em cima. Então, ele está dando mais infinito. Mais um motivo para ele ser assíntota vertical. Só que eu não preciso escrever de novo, né? Eu já sei que esse cara é o que, gente? Que o x igual a 0, ó, por conta disso eu já sei que o x igual a 0 é uma assíntota vertical. Só que como esses dois limites deram diferentes, um deu mais infinito e outro deu menos infinito, significa que esse limite aqui, ele não existe.
Beleza? Então, o limite quando x tende a 0, também, assim como quando x tende a 2, esse limite não existe. Por que ele não existe? Porque os dois limites laterais deram diferentes. Beleza? E aí, esse limite normal aí, quando x tende a 0, ele não vai existir. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, gente. Até a próxima questão. Questãozinha 4 da nossa segunda aula do nosso projeto de introdução ao cálculo. E a questão fala o seguinte. Observe a função h definida por h de x igual a 1 sobre x. Essa função é uma função muito famosa em matemática, no cálculo, no estudo de funções, né? Que é uma função 1 sobre x. E o gráfico dela está descrito aqui para você entender bem, conhecer bem. É importante você ter uma visualização prévia já desse gráfico, saber mais ou menos como é que ele funciona e como é que é o desenho dele. Ele quer saber da gente aqui o que acontece no limite dessa função quando x tende a mais infinito. Vamos olhar pelo gráfico, para você saber o porquê? Então, o que acontece aqui, gente? Quando você está pegando um x lá no infinito, observa que o teu y aqui está muito próximo de 0. Beleza? Ou seja, no meu gráfico aqui eu vou escrever o seguinte. Limite dessa função. Na verdade é uma função h, né? Da função h de x. Quando x tende a mais infinito. O que aconteceu quando eu fiz o limite quando x tendeu a mais infinito? Deu um número. Se deu um número, gente, significa que esse cara aí ele é uma assíntota o quê, gente? Quando dá um número limite quando x tende, da função quando x tende a mais ou menos infinito, significa que esse cara aqui, ele é assíntota o quê, gente? Horizontal ou vertical? Esse cara aqui vai ser uma assíntota horizontal, não é isso? Então eu tenho o seguinte, que o meu y igual a 0 é uma assíntota horizontal. Beleza? Foi? Então, fiz o limite quando x tende a mais infinito. Deu um número, eu já sei que esse número, ele é uma assíntota horizontal. Agora eu vou fazer a mesma coisa quando x tende a menos infinito. Observa que eu vou fazer o seguinte agora. Eu quero calcular o limite dessa mesma função h. Só que ao invés de mais agora, eu vou fazer com menos. Limite dessa função quando x tende, aí eu vou colocar um sinal de menos aqui agora. Quando x tende a menos infinito. E aí eu vou lá no meu gráfico, pegar um cara lá no menos infinito. Ó, um x muito negativo, muito grande. Observa que o meu gráfico, de novo, está muito próximo de 0. Beleza? Então, eu fiz quando x tende a mais infinito, x quando tende a menos infinito, e os dois deram 0. Ou seja, eu posso concluir por conta disso que esse cara é assíntota horizontal. E por conta disso eu concluo a mesma coisa, né? Que o y igual a 0 é uma assíntota horizontal. Beleza? Então, x igual a 0, y igual a 0, no caso, vai ser uma assíntota horizontal. Beleza? Agora, para eu saber se eu tenho uma assíntota vertical, o que normalmente a gente faz? Ele já está me dizendo aqui, ó, o limite da função quando x tende a 0 pela direita. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Ó, vou calcular nessa função o limite da função h de x. Quando x se aproxima do 0, quando x se aproxima do 0 pela direita e pela esquerda. Então, já vou colocar duas vezes aqui. Ó. Vou pegar quando x se aproxima do 0 pela direita. E ele pediu quando x se aproxima do 0 pela esquerda. Beleza? Só esses dois que ele pediu. Ele não pediu quando se aproxima do 0. Pediu quando x se aproxima do 0 pela direita e pela esquerda. Vamos lá. Se eu pegar quando x se aproxima do 0 pela direita, eu vou encontrar meu gráfico lá em cima, não é isso? Um pouquinho mais para cá, só para você encontrar ele. Ou seja, tu vai encontrar teu gráfico lá no mais infinito. E aí, o que acontece quando você faz o limite tendendo a um número e o resultado dá mais ou menos infinito? Significa que esse cara ele é uma assíntota vertical. Ou seja, por conta disso aqui, nem precisava do menos,
eu já sei que, só calculando isso aqui, eu já sei o que, gente? Qual é a conclusão por conta disso? Que o x igual a zero é assíntota, o que, gente? Vertical. Beleza? Então, eu já sei disso. Que o x igual a zero, ele vai ser uma assíntota vertical. Por quê? Porque o limite da minha função, quando o x se aproximou dele, ou pela direita ou pela esquerda, deu mais ou menos infinito. Agora, pela esquerda, se eu pegar x se aproximando do zero pela esquerda, não tem gráfico lá em cima, vai ter gráfico lá embaixo no menos infinito. Isso aqui também deu, só que agora vai dar menos infinito. Se deu menos infinito, mais uma vez eu tenho uma conclusão que o x igual a zero é a assíntota vertical. Beleza? Então, eu calculei todos os limites e aqui nesse caso eu tenho assíntotas horizontais. Na verdade, uma assíntota horizontal. Quem é a minha assíntota horizontal, gente? É o y igual a zero, que vai ser a assíntota horizontal. Beleza? E o x igual a zero, que é uma assíntota vertical desse gráfico. Beleza, gente? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido aí, gente, e até a nossa próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Questãozinha 5 da nossa segunda aula do nosso projeto de introdução ao cálculo. Uma questão com uma função muito famosa que você vai encontrar ela muitas vezes pela frente no seu estudo de matemática do ensino superior, que é a função seno de x sobre x. E eu já te apresento como é o gráfico dessa função. Observa que ela vem aqui ondulando, ela vai lá no 1 e depois ela continua ondulando aqui, né? É uma função famosa essa seno de x sobre x. Beleza? Pergunta ele quer o gráfico dessa função quando x se aproxima de zero pela direita. Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? O que acontece com a minha função quando x está se aproximando do zero por valores um pouquinho maiores do que o zero? Dá uma olhadinha aqui. Ó. Se eu pegar um cara muito próximo do zero aqui, observa que o teu y vai dar muito próximo do 1, não é isso? Tu vai encontrar a tua função lá em cima, muito próxima do 1. Beleza? Então, eu vou escrever aqui para você, ó, limite dessa função, né? Que é a seno de x sobre x. Quando x tende a zero, a gente vai usar muito isso em cálculo 1 ainda, mais para frente, tá? Quando x tende a zero pela direita, essa função foi para 1. Quem é o limite dessa mesma função quando x tende a zero pela esquerda, gente? Quando x tende a zero pela esquerda, vamos colocar aqui, ó. Um sotaque pesado de carioca, né? Esquerda. Tende a zero pela esquerda. Vamos lá, gente. Se eu pegar quando x tende a zero pela esquerda, mesma coisa. Vou pegar aqui um zero muito próximo do zero, só que a esquerda não tem gráfico lá embaixo. Vai encontrar teu gráfico lá em cima de novo, próximo de quem, gente? Do 1 de novo. Ou seja, os dois limites laterais deram iguais a 1. O que isso quer dizer, gente? Que se esses dois limites deram 1, eu posso afirmar, então, que o limite da função f, quando x tende a zero, sem ser direita ou esquerda, beleza? Vou até apagar esse mais aqui. Quando eu colocar assim, ó, quando x tende a zero, existe, beleza? Esse limite existe e ele é igual ao próprio 1, beleza? Aí uma pergunta, ele quer saber se a função é contínua no x igual a zero. Para saber se ela é contínua no x igual a zero, lembra o que a gente tem que fazer? Eu vou calcular agora a f de zero. O que acontece agora não nas vizinhanças do zero? Agora eu quero saber o que acontece quando x é igual a zero. Então, vou pegar aqui, ó, em cima do zero. Não tem gráfico lá embaixo, tu vai encontrar o teu gráfico lá em cima. A tua f de zero, ela também deu 1. E aí, qual é a minha conclusão? Como esse limite aqui, que é quando a função quando x tende a zero pela direita, ele é igual
Na verdade, nem preciso colocar isso, né? Posso colocar assim, ó. Como o limite da minha função quando x tende a zero. Beleza? Ele é igual a quem, gente? A tua f de zero. Eu posso afirmar que a função é contínua em x igual a zero. Beleza? Então, para ela ser contínua, o que tem que acontecer? O limite, quando x tende a zero, tem que ser igual a f de zero. E aí a gente verificou que ela é contínua no x igual a zero. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, gente. Guarda essa imagem na cabeça de vocês. Função seno de x sobre x, como é mais ou menos o gráfico. A gente vai precisar muito desse gráfico. E vai precisar muito disso aqui, ó. Que nessa função, o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, dá 1. Beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima questão. Fala, gente, questãozinha 6 da nossa segunda aula do nosso projeto de introdução ao cálculo. E a questão fala o seguinte: ele me dá o gráfico de uma função f e ele quer saber o seguinte: verifique se a função possui assíntotas verticais e horizontais. Nesse caso, ele não pediu nenhum tipo de limite específico. Você que já tem que começar a desconfiar quais são os limites que você vai usar para justificar essas assíntotas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o limite. Vou botar em vermelho. Limite dessa função quando x tende a mais infinito. Beleza? Vou fazer quando x tende a mais e menos infinito. E vamos ver o que acontece. Quando x tende a mais infinito, vamos lá, vamos dar uma olhada no nosso gráfico, pegar um x grandão aqui, ó, lá no final, aonde que ele está encontrando o teu gráfico, gente? Num cara muito próximo de 1 aqui, ó. O que isso quer dizer, gente? Que esse limite aqui é igual a 1. Beleza? Então, esse limite aqui deu 1. O que eu vou fazer agora, gente? O mesmo limite, só que agora ao invés de fazer quando x tende a mais infinito, vou fazer quando x tende a menos infinito. Vou trocar só o sinal. Gente, lembrando que só por eu ter feito um limite quando x tende a mais infinito e ele ter dado um número, só daqui eu já posso tirar o quê, gente? Que esse cara aqui, que é o y igual a 1, beleza? Eu já sei que o y igual a 1, ele é assíntota horizontal. Beleza? Agora eu vou fazer quando x tende a menos infinito. Por um acaso, a mesma coisa, quer ver? Ó? Pegar um cara lá no menos infinito. Aonde que ele encontra o gráfico? Num cara muito próximo do 1 aqui também. Ó. Beleza? Então esse limite aqui também deu 1. Se ele também deu 1, qual que seria a minha conclusão por conta disso? A mesma. Y igual a 1 é a assíntota horizontal do gráfico. Beleza? Não preciso fazer outro limite não para saber sobre assíntotas horizontais. Tu vai fazer só mais infinito e menos infinito. Agora, para saber sobre as assíntotas verticais, se ele não te dá nada, como é que eu desconfio? Você vai olhar para o teu gráfico e vai ver quem é que não faz parte do domínio. Por exemplo, meu gráfico está pegando esse eixo X todinho aqui, tá vendo? Até o 0, até o 1. Quando chegou no 2, meu gráfico desceu, mas não encostou. Lá em cima, meu gráfico chega perto do 2, mas passa direto. Ou seja, ele não pega o x igual a 2. Se ele não pega o x igual a 2, é exatamente ele que a gente vai trabalhar. O que eu vou fazer, gente? Vou calcular o limite da minha função quando x tende a 2. Ou pela direita ou pela esquerda. Vou fazer os dois, tá? O que acontece com o limite quando x tende a 2 pela direita? Se der mais ou menos infinito, significa que esse cara aqui é a assíntota vertical. Então, vamos lá. Quando x tende a 2 pela direita, meu gráfico está lá em cima. Encontra meu gráfico lá em cima. Beleza? Então, esse cara aqui deu mais infinito. Se deu mais infinito, eu já sei o que, gente? Qual é a minha conclusão já de cara? Minha conclusão já de cara, por conta disso aqui, é o que, gente? Eu já sei que esse cara aqui, que é o nosso x igual a 2, ele é assíntota
o que, gente? Ele é uma assíntota vertical do gráfico de f. Beleza? Mas eu vou fazer o outro. Vou fazer o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda. Beleza? Só estou fazendo com 2 porque o 2 é o único cara que eu desconfio. Por que ele é o único cara que eu desconfio? Porque ele é o único cara que não faz parte do domínio. Como ele não faz parte do domínio, a gente vai pegar ele. Quando x tende a 2 pela esquerda, aí vamos lá. Vou pegar um 2 aqui, ó, não encontra meu gráfico lá em cima, vai encontrar meu gráfico lá embaixo. Lá no menos infinito. E aí, de novo. Então, esse limite aqui deu menos infinito. Beleza? E por conta disso, se deu mais infinito ou menos infinito, eu já sei que o x é igual a 2 é a assíntota vertical. Beleza? Então, qual é a nossa resposta aqui, gente? Eu tenho o y igual a 1 como assíntota horizontal e o x igual a 2 como sendo assíntota vertical e justificado por conta desses limites que eu calculei aqui. Beleza, gente? Até mais, hein? Momentos finais da nossa aula 2, questãozinha 7, questão bem rapidinha, nem precisa de tantos comandos assim, e ela fala o seguinte: me deu um gráfico de uma função g e ele quer saber se o gráfico possui assíntota vertical e ele quer que eu justifique através dos limites. Para eu saber se esse gráfico tem assíntota vertical, eu tenho que olhar alguém que não faz parte do domínio. E é muito parecida com a questão 6, tá vendo? Ó? Ele vem aqui e ele não passa no x igual a 1, tá vendo? Ele não chega no 1 aqui. E aqui ele também não passa pelo 1. Significa que o 1 ele é uma desconfiança minha de uma assíntota vertical. Então, o que eu vou fazer, gente? Vou calcular o limite, né? Fazer em vermelho aqui. Vou fazer o limite da minha função g quando x tende a 1 pela direita e pela esquerda. Beleza? Então, o que acontece no limite quando x tende a... porque ficou... Quando x tende a 1. E aí eu vou fazer pela direita. Pela direita já batendo, já acabou, tá, gente? E aí esse limite aqui, ó, observa o seguinte, quando x se aproxima do 1 pela direita, tu não encosta no teu gráfico lá em cima, tu vai encostar no teu gráfico lá embaixo, que é no menos infinito. Se deu mais ou menos infinito, esse cara já é assíntota vertical. Beleza? Então, só por conta disso eu já posso dizer que o x igual a 1 é assíntota vertical. Beleza? Só para constar, vou fazer a mesma coisa, o limite da g, quando x tende a 1 pela esquerda. Beleza? E aí vou pegar aqui o limite da função g, quando x tende a 1 pela esquerda, e vou ver o que acontece na esquerda. Na esquerda do 1, eu vou encontrar meu gráfico, não encontra lá embaixo, vai encontrar lá em cima, no mais infinito. E aí, por conta disso também, lembra que se desse mais ou menos infinito, esse cara seria assíntota. Então, como deu mais infinito, por conta disso, x igual a 1 é assíntota. Por conta disso, x igual a 1 também é assíntota vertical. Beleza? Então, ele tem uma assíntota vertical em x igual a 1 e a justificativa é porque o limite deu ou mais infinito quando tende a 1 pela esquerda ou menos infinito quando tende a 1 pela direita. Beleza? Tranquilinha, rápida e vamos para a próxima e última questão da nossa aula. Até mais, gente. Última questãozinha da nossa aula número 2 do nosso projeto de introdução ao cálculo. E a questão fala o seguinte: observe o gráfico da função e ele quer que eu verifique se essa função tem assíntotas verticais e horizontais e quer saber as suas equações justificando usando seus limites. Então, vamos lá, gente. Já fizemos isso em outras questões desse mesmo material e agora a gente vai fazer o limite da minha função h. E aí tem que escrever bonitinho, tá, gente? Uma observação que eu faço é essa escrita aqui, ó. Ah, mas é muito chato ficar escrevendo isso toda hora. É verdade, mas tem que fazer, tá? Então, o limite quando x tende a mais infinito. Beleza? Quando x tende a mais infinito, vou pegar um cara aqui lá na frente, ó. Aqui ele não tá aparecendo. Tá parecendo que tá encostando, mas ele não encosta, tá, gente? Esse gráfico aqui, ele tá meio que
zoadinho aqui, mas vou pegar um cara aqui lá na frente. Quando você pega um cara aqui lá na frente, observa que o teu y está muito próximo de zero. Ele chega perto, mas não encosta, tá, gente? Então, o limite da função quando x tende a mais infinito, ele é zero. Limite da minha função quando x tende a... só por conta disso eu já tenho uma assíntota horizontal. Vou fazer agora quando x tende a menos infinito, tá, gente? Quando x tende a menos infinito, o que acontece aqui, gente? Quando tende a menos infinito, eu vou lá para trás, ó. Pegar um cara lá atrás. Observa que aqui também, ó, ele não está encostando, tá, gente? Parece, mas ele só vai chegando pertinho. E aí, de novo, eu vou encontrar um cara muito próximo de zero. Beleza? O que isso quer dizer, gente? Pelos dois motivos, na verdade, um deles só já bastaria. Eu já posso concluir que o nosso y igual a zero é assíntota horizontal. Então, para saber se eu tenho assíntota horizontal, basta fazer limite quando tende a mais ou menos infinito. Se der um número, é assíntota horizontal. Então, por conta disso, já seria assíntota horizontal. Beleza? Só isso aqui já garante uma assíntota horizontal no y igual a zero. Isso aqui também garante que eu tenho uma assíntota horizontal no y igual a zero. Agora, a assíntota vertical, gente. Observa o seguinte. Vamos pegar caras que não fazem parte do domínio, ó. Provavelmente esse cara aqui, ó, no meu desenho não está aparecendo ele direito, mas tá vendo esse cara aqui, ó, meu gráfico chega perto dele, mas não encosta, que é o meu x igual a 3. Então, o que eu vou fazer agora, gente? Vou fazer o limite da minha função h quando x se aproxima do 3 pela direita e pela esquerda. Beleza? Quando x se aproxima do 3. Se der mais ou menos infinito, já era. Esse cara aqui já é uma assíntota vertical. Beleza? Mas eu vou fazer bonitinho, tá, gente? Vou fazer pela direita. Tende a 3 pela direita. Se eu pegar se aproximando do 3 pela direita, ele vai encontrar teu gráfico lá em cima, no mais infinito. Se vai encontrar teu gráfico lá em cima, já é uma assíntota. O que, gente? Já é. Esse cara já significa que ele é uma assíntota vertical. Então, por conta desse motivo aqui, eu já sei o que, gente? Eu já consigo justificar que o x igual a 3 é uma assíntota vertical. E aí, se eu fizer pela esquerda, nem precisa, tá, gente? Mas se eu fizer pela esquerda aqui, observa que se eu fizer se aproximar do x pela esquerda, ele vai encontrar teu gráfico lá no menos infinito. E aí, se der mais ou menos infinito, ele significa que esse cara é uma assíntota vertical. Beleza? Então, por conta desse motivo e por conta desse motivo, eu tenho x igual a 3 sendo assíntota vertical. Só que não tem só esse cara. Concorda que eu tenho outro cara aqui, ó, que eu vou pintar de verde? Olha para cá, ó. Esse cara aqui, ó, que é o x igual a 1, ó, teu gráfico chega perto dele, mas não encosta também. Então, o que eu vou fazer agora, gente? Vou fazer mais um bonitão aqui, ó. Vou fazer o limite da minha função h. Ele também não faz parte do domínio, por isso que eu estou desconfiando dele, tá? Quando x tende a 1... Cadê o x tende? Quando x tende a 1, pela direita. Se der mais ou menos infinito, já era. Já é assíntota vertical. E aí, se eu pegar aqui, ó, tende a 1 pela direita. Não encontra meu gráfico lá em cima, vai encontrar meu gráfico lá embaixo. Aonde, gente? No menos infinito. Já é assíntota vertical, tá, gente? Se der mais ou menos infinito, já era. Já sei o que, gente? Qual é a minha conclusão só por conta desse cara aqui? A minha conclusão é que x igual a 1 é uma assíntota vertical. Beleza?
outra assíntota vertical, né? Eu já tenho uma, agora eu tenho outra. Agora, se eu fizer o x, o limite, vou até copiar aqui para não dar muito trabalho para gente. E vou trocar o sinal só. Qual é o limite da minha função quando o x tende a 1 pela esquerda? Quando o x tende a 1 pela esquerda, observa o seguinte. A gente vai encontrar o teu gráfico. Sei lá que cor que eu vou pegar. Tende a 1 pela esquerda. Não vai encontrar teu gráfico lá embaixo, vai encontrar teu gráfico lá em cima. Aonde, gente? No mais infinito. Beleza? Então, vai encontrar teu gráfico lá no mais infinito. E também, por esse motivo, beleza? Eu tenho que o x igual a 1 é uma assíntota vertical. Beleza? Então, calculei todos os limites aqui, importantes, né, para você saber sobre as assíntotas horizontais e verticais, e justifiquei isso dessa maneira. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima questão.